Shabbat Shalom! Para quem é do Shabbat, Shavuot Tov! Para quem é de Shavuot Tov. Baruch Hashem, gente, pela alegria que o Eterno nos concede. Baruch Hashem, por Ele nos dar esse dia. E louvado seja o Eterno. Pelo povo da Techuvá, espalhado pelos 4 cantos da terra. Vamos lá fechar esse Shabat com muita alegria, para que a gente possa ter a oportunidade de começar mais uma semana cheia de muita alegria, cheios de muita alegria. Porque o Shabat é o quê, gente? É a alegria. Esse é um mandamento, né? Do Shabat, lembrar, santificar e se alegrar. E essa alegria que a gente começa a semana e termina a semana, na verdade, a gente termina a semana e começa a semana, é que vai nos dar como combustível para iniciar uma nova semana, né? E é maravilhoso quando nós paramos nesse dia, quando nós temos essa bênção, esse presente do Eterno para recarregar a nossa bateria e começar uma semana com muita alegria no nosso coração, em saber que o Eterno, com o seu amor, nos mostra os seus caminhos, nos revela os seus sonhos, sonhos esses que são os melhores, que são os verdadeiros, né, gente? Então, Baruch Hashem, e vamos continuar, né, terminar esse Shabat, né, ouvindo aquilo que o Eterno tem para nos mostrar, para nos falar, sentado aos seus pés, ouvindo aquilo que ele tem para nos dar. Só quero pedir já perdão desde o início agora. Eu tô aqui em cima porque tá todo mundo em casa, né? O filho, o marido. Então eles estão lá embaixo e eu subi para que eu pudesse continuar, né? E se vocês ouvirem barulhos, é porque aqui a gente está passando por uma tormenta bem bonita. Louvado seja o Eterno por isso. Então, aqui em cima o barulho é maior. Vocês não ouviram, talvez, muito quando eu estava lá embaixo, porque lá embaixo é menos barulho, mas aqui em cima é bem mais barulho. Tá frio, por isso que eu tô aqui cheia de cobertor. Aqui eu não ligo o aquecedor, porque devido ser quarto, e o quarto a gente pode dormir friozinho, é gostoso dormir no friozinho. Então, perdão pelo barulho, tá bom? E vamos lá continuar. Louvado seja o Eterno, mais um Shabat que nós tivemos a oportunidade de estar com vida, né? De respirar, de ouvir, de aprender para praticar durante a semana. O maravilhoso das porções do Eterno é que durante a semana é como se nós a vivêssemos, né? Todas as porções, elas vêm de encontro com aquilo que nós necessitamos. Então, quando nós temos esse costume, e eu encorajo você a ter isso, né? De diariamente estudar a porção do dia, né? A Torá do Eterno, os seus escritos, os profetas, nós temos para aquele dia, quando nós começamos o dia, nós temos para aquele dia o reforço para a gente continuar nos sonhos do Eterno, para a gente não se desviar desse sonho, do sonho do Todo-Poderoso, de quê? De nos abençoar, de fazer-nos bênção, de fazer com que o seu rosto resplandeça sobre nós, de fazer com que as pessoas possam ver o seu rosto resplandecendo em nós. Assim como ele fez com Jacob, né? Que saiu da terra prometida, mas antes de sair, o Eterno mostra que ele está indo para uma terra de escadas, mas que aquelas escadas não trazem o Eterno a ele. Mas a escada do Eterno, a escada que traz o Eterno a ele,
é a escada que está no lugar aonde o Eterno escolheu. E o nosso pai Jacob, ele vê isso. Ele se atenta a isso e ele reconhece isso. Então ele entra em Haram forte. Assim como nós, durante o Shabat, nós nos sentamos, nós nos dedicamos, nós aprendemos e nós reconhecemos. Tudo que nós temos para aprender, tudo que nós temos que reconhecer para começarmos uma semana fortes, para que nós possamos passar por tudo que nós devemos passar durante a semana fortes na presença do Eterno. Mesmo se nós estamos em Haram, no Egito, na Babilônia, no Brasil, na Noruega, na Ásia, na África, na Europa, não importa onde nós estamos. Quando nós estamos no sonho do Eterno, Ele está conosco. Ele vai conosco. Ele está conosco. Ele permanece conosco. E é isso que ele promete ao nosso pai Jacob. Nosso pai Jacob chega em Harã com as promessas de que ele seria aquele que daria continuidade ao sonho do Eterno para o seu pai Abraham e Isaac. Dele viria as 12 tribos de Israel. E nós vamos continuar agora e ver o que o Eterno tem para nos ensinar com a história de Jacob. Né? Com a história de Jacob, ele já aprendeu que bênção não se rouba, bênção não se toma, bênção não se rouba, né? Bênção se luta por ela. Para ter bênção, você não tem bênção enganando, você tem bênção lutando por ela. Né? Jacob percebeu isso. E nós continuaremos vendo agora, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, gente, eu me chamo Kessia, para você que veio a primeira vez aqui, né? Caiu de paraquedas aqui conosco. Eu me chamo Kessia, nós estamos no canal Teshuvá Total e fazemos aqui uma leitura interpretada da Torá do Eterno para, pelo texto original, sabermos o que o Eterno tem para nos ensinar. Nós procuramos aqui a verdade vinda do Eterno, né? Vinda do hebraico, vinda do original. Por mais que eu agora, nesse momento, não vá passar o hebraico para vocês, mas todos os textos que nós temos aqui foram traduzidos do original com todo cuidado, com todo carinho, com todo respeito, né? E é isso que nós usamos aqui e vamos passar aquilo que tiver no nosso coração. Por isso eu peço, abra o seu coração, né? Prepare os teus ouvidos, abre o teu coração e vamos ver nesse momento o que o Eterno tem para falar conosco. Vamos lá. Para o tema dessa noite, para a gente fechar o Shabat, né? Com alegria, com gratidão no nosso coração, eu escolhi o tema: os sonhos do Eterno são melhores e perfeitos. E realmente eles são. Jacob, quando ele sai da terra de Harã, ele tem um sonho. E nesse sonho, o Eterno mostra a ele que ele faz parte dessa aliança, que é ele quem vai fazer a continuidade da promessa que o Eterno deu à sua família e que ele, desde o seu nascimento, deve ter ouvido do seu avô e do seu pai e da sua mãe. Porque o Eterno promete para os seus pais, né, seu avô e seu pai, mas também fala à sua mãe, né? Fala para sua mãe. Então, Jacob, ele sabia disso, ele conhecia isso, mas ainda assim o Eterno chega e fala para ele em sonho. E mostra para ele uma escada. Escada essa que traz o Eterno até ele, para mostrar para ele os sonhos do Eterno para a vida dele. Para que ele, ao entrar em Harã, ele não se contamine com aquilo que Harã oferece, com as torres
que Harã oferece, com as escadas que Harã oferece. Né? Mas o Eterno mostra a Yaakov que os sonhos dele são perfeitos. E os sonhos dele é torná-lo como tantos como os grãos de areia. Né? O sonho do Eterno é fazer com que Yaakov seja bênçãos para as famílias, assim como para os seus descendentes. Então, Yaakov, ele entra em Harã sabendo disso. Ele entra em Harã ciente disso, dos sonhos do Eterno. Né? Então, vamos lá continuar de onde nós paramos. Deixa eu só ver, agora tá passando. Nós vamos continuar no capítulo 31, tá bom? Pra gente ver o que o Eterno vai nos ensinar com isso. Então, né, depois que Yaakov, ele combina com o seu sogro um salário, porque ele trabalha durante 14 anos sem salário. 7 anos ele trabalha forçadamente, né? Mas já com família, com 4 mulheres, com 11 filhos. Então, Yaakov, ele já pagou seu sogro e agora ele precisa começar a trabalhar para prover para sua família, né? Então, ele fala com Lavão e Lavão e ele são acordados, fazem um acordo do salário dele. E nós veremos a continuidade disso, né? Lá vamos ver que a bênção está em Yaakov, né? Por isso ele pede para Yaakov continuar com ele, por isso ele não permite que Yaakov saia. Por quê? Porque ele quer a bênção. Ele não quer, ele sabe que a bênção está com ele, porque Yaakov tem o Eterno, mas ele não quer o Eterno para ele também ser abençoado. Ele quer que Yaakov permaneça com ele, para que a bênção que há em Yaakov venha até ele. Ele percebeu isso. Ou seja, ele quer a bênção, ele não quer o abençoador, né? E é assim a maioria das pessoas de hoje, né? Eles querem ser Israel, mas eles não querem fazer aquilo que Israel tem que fazer, né? São diferentes de Yaakov. Yaakov fez um voto com o Eterno, mas a gente vai ver o quanto ele sofreu para esse voto ser cumprido. E o Eterno cumpriu, o Eterno deu a ele o que ele queria, mas Yaakov não recebeu deitado numa rede, né? Ou melhor, deitado na sua tenda. Não, ele sofreu para receber isso. E é assim que nós entramos nessa parte da porção, para terminarmos, para encerrarmos ela e aprendermos aquilo que o Eterno tem para nós nessa noite, tá bom? Vamos lá, começar. Então, depois de tudo isso, ele ouviu que os filhos de Lavã, porque ele estava sendo abençoado, né? Diziam, Yaakov tirou tudo do nosso pai, tudo que nosso pai já teve. Ele enriqueceu muito, tirando o que pertencia a nosso pai. E também percebeu que Lavã olhava para ele de modo diferente, ou seja, agora Yaakov, ele está percebendo, ele está conhecendo quem verdadeiramente era Lavã. Porque quando ele chegou lá, Lavã se mostrou alguém que ele não era, para causar uma boa imagem para Yaakov. Mas agora, né, Yaakov percebe quem verdadeiramente é Lavã. Ele chegou lá, pediu para ir para a casa do seu pai, Lavã não deixou, porque viu que a bênção estava com ele. Ele queria a bênção que Yaakov trazia para ele, né? Então, ele vê o olhar diferente do sogro dele para ele. Ele vê que ele está diferente com ele. Ou seja, agora Yaakov percebe quem realmente é o seu sogro. Ele não estava mais... ele não estava mais dando para Lavã 100% da bênção, né?
Agora ele está tendo um salário. E Lavan, ele muda com ele porque o que ele quer é que as bênçãos que perseguem, que andam com Jacó, sejam 100% para ele. Ele não aceita dar o salário para o seu genro. Ele quer 100%, sem salário. Ele quer um escravo, digamos assim, porque é escravo que pior do que escravo, porque o escravo ele trabalha, mas ele tem os direitos dele, de comer, de vestir, né? Não, Lavan é diferente. Ele quer que Jacó trabalhe, seja abençoado e a bênção venha para ele, né? E ele não quer dar nada a Jacó, ele só quer que Jacó trabalhe para ele de graça e que ele receba as bênçãos que vem a Jacó sem ele ter que dar nada para Jacó. Jacó está percebendo isso. Ele vê a maneira diferente que o seu sogro olha para ele. E aí... Opa. Agora tá passando rápido. Oh, Baruch Hashem. E aí vem o verso 3, né? Quando Jacó entra em perigo, o Eterno chega na conversa, né? O Eterno vem. Assim como quando Jacó estava em perigo, o Eterno mostra para ele que ele seria aquele que daria continuidade à promessa. E agora o Eterno aparece mais uma vez a Jacó. O Eterno fala a Jacó. Adonai disse a Jacó: volte à terra de seus ancestrais, para seus parentes. Eu estarei com você. Então o Eterno, ele percebe que é a hora de Jacó voltar. É a hora de Jacó voltar para os seus parentes, né? Porque Jacó, olhando para a cara daquelas pessoas, a maneira que eles olham para ele, Jacó percebe, mano, que eles querem mandar ele para a terra dos pés junto. Né? Então, o Eterno, ele vê isso também. Então, volta. Volta aí, Jacó. Volta. Agora, a gente vai continuar e vamos ver o que acontece. Olha. Então, Jacó mandou chamar Rahel e Lea e as fez vir ao campo onde estava seu rebanho. Ele disse a elas: pelo modo de seu pai olhar para mim, eu percebo que ele sente algo diferente a meu respeito. No entanto, o Elohim de meu pai está comigo. Jacó sabia, gente, que Lavan queria mandar ele para a terra dos pés juntos e só não mandou porque Elohim estava com ele, né? Jacó vê isso. Por isso, o Eterno aparece a ele e por isso ele manda chamar suas esposas para falar para elas isso. E olha que ele continua falando. Vocês sabem que eu servi a seu pai com toda a minha força e que ele fez pouco caso de mim e alterou meu salário 10 vezes. Esse é Lavan. Agora, Jacó conhece quem é Lavan. Porém, Elohim, porém, não lhe permitiu prejudicar-me. Jacó, ele trabalha 14 anos de graça para Lavan, né? Mas o Eterno intervém e não permite que isso fique assim, porque é injusto. Jacó foi enganado. Jacó trabalhou por Rahel e Lavan deu a ele, né? E agora, depois que ele paga, ele muda o salário dele 10 vezes e não aceita que ele tenha o pagamento do seu trabalho. E não apenas isso. Ele trabalhava, mas Lavan prosperava. Por quê? Porque Jacó era abençoado. Então, Lavan queria a bênção toda para ele. Ele não aceitava pagar nem o trabalho de Jacó, quanto mais a bênção. Né? Ele queria tudo para ele, 100% da parada. Não aceitava. Esse é Lavan, gente. Se ele dissesse, os pintados serão seu salário, todos os animais geravam filhotes pintados. A bênção do Eterno sobre ele. Né? Se ele dissesse,
tudo rosa serão teu, ia nascer tudo rosa, vermelho, tudo vermelho, porque era o Eterno que estava com ele, era o Eterno que estava pagando o salário de Jacó. Mas não apenas isso. Isso faz parte, gente, de algo que nós vamos ver. Se ele dissesse os listrados serão seu pagamento, então todos os animais geravam filhos listrados. Por quê? Porque o Eterno estava cumprindo algo na vida de Jacó. Algo que Jacó pediu. Dessa forma, Elohim tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Justamente, Jacó não roubou nada. Certa vez, Jacó não roubou nada. Jacó não roubou nada. O nome de Jacó não é enganador, né? Jacó é aquele que segura o calcanhar, ou seja, é a mão que segura o calcanhar, ou seja, é a mão que segura todas as oportunidades. Jacó é esse homem, ele segura todas as oportunidades, todas. Ele não deixa a oportunidade passar. Ele não tem preguiça de trabalhar, ele vai e trabalha. Nós veremos o que Jacó passou, né, durante todos esses anos, e sem reclamar. Tudo que ele queria era trazer provisão para sua família. Coisa que o seu sogro, gente, era sogro dele, nem isso queria. Era o sogro dele, eram as filhas dele, mas nem isso ele aceitava. E, gente, Lavão não era um jovem. Lavão já era velho, já era um senhor de idade, né? Mas mesmo assim, a idade não trouxe para ele não trouxe para ele essa libertação da avareza do coração de Lavão, né? Lavão sempre foi assim. E Jacó também, ele sempre foi, já nasceu segurando as oportunidades, né? E ele segura, realmente, ele segura. Dessa forma, certa vez, eu acho que agora a gente está no versículo 10, não é isso? Sim. Certa vez, quando os animais estavam procriando, tive um sonho. Agora, Jacó vai falar, lembra que eu falei? Sabe por que Jacó disse que os listrados pintados de marrom seriam o seu pagamento? Não foi à toa, olha por que foi. Eu sonhei, levantei os olhos e ali, diante de mim, estavam os carneiros que procriaram com as fêmeas. Eles eram listrados, pintados e malhados. Mas esse sonho não é à toa, né? É o Eterno dando algo a Jacó que ele pedia. Na verdade, é o Eterno dando além daquilo que Jacó pedira do Eterno, né? E aí vamos ver a continuidade desse sonho. Ele sonha com esses animais listrados, né? É a primeira coisa que vem no sonho de Jacó, né? São esses animais, é o material, é aquilo que Jacó, na verdade, pedira do Eterno, né? E aí vamos continuar vendo o que esse sonho traz. Então, no sonho, o mensageiro de Elohim me disse, Jacó? E respondi, estou aqui. Ele continuou, erga os olhos agora e veja todos os carneiros que estão procriando com as fêmeas são listrados, pintados e malhados. Pois vejo tudo que Lavão fez a você. Eu tô vendo, Jacó, tudo que Lavão faz a você. Toda a injustiça que Lavão faz a você. Tudo que Lavão faz você passar não está escondido de mim, Jacó. Eu tô vendo. E aí, o que ele continua falando? Eu sou o Elohim de Beit El. Lembra, Jacó, de Beit El? Onde você ungiu a coluna como testemunha da aliança que nós fizemos lá, né?
ungiu-a com óleo, onde fez um voto a mim. Por que que o Eterno está mostrando isso daqui para Jacó? É por causa disso daqui, ó. Por causa do voto. Lembra do voto? Capítulo 28, no início da porção? Se o Eterno me der o que vestir e o que comer, o que vestir e o que comer, o Eterno será meu Elohim. E aí, o Eterno vê tudo que Jacó está passando na mão de Labão. Então, o Eterno vem para dar o salário de Jacó, mas cumprindo o voto que Jacó fez com ele. E aí, agora ele diz, né? Jacó está lá, né? Já quase entrando no pilar de Nimrod, o pilar da riqueza, né? De pensar só nisso, né? Mas, na verdade, Jacó está mesmo, gente, com medo. Ele está com medo de seu sogro e dos seus cunhados, porque ele está vendo o que está acontecendo, né? Ele está vendo o que está acontecendo. E o Eterno fala para ele, levante-se agora. Saia desta terra e volte para onde você nasceu. Volta para onde você nasceu. O Eterno abençoara Jacó. O Eterno estava com Jacó. O Eterno protegia Jacó. Mas agora era a hora dele levantar. Levantar da onde ele estava. Pensando apenas no sustento da sua família, pensando apenas nos seus animais, nos seus rebanhos, no seu salário e também pensando que a hora dele estava chegando, porque o sogro estava olhando torto para ele, assim como os seus cunhados. Levanta aí, Jacó. Levanta disso aí, sacode a poeira. Levanta aí, chuva. Volta. Volta para o lugar onde você nasceu. Ou seja, volta para o lugar onde nasceu Israel. Porque no caminho de volta para esse lugar, o nome de Jacó se tornará Israel. O lugar onde Israel nasceu. Vamos continuar vendo o sonho. Agora, Rahel e Leia responderam-lhe: nós não temos mais nenhuma herança dos bens do nosso pai. E ele nos considera estrangeiras, pois ele nos vendeu. Além disso, ele consumiu tudo que recebeu em troca de nós. Ou seja, não temos mais nada com o nosso pai. Nossa herança não existe mais e ele nos tratou como estrangeiras, ou seja, como serva. Ele nos vendeu como escravo, porque, gente, o dote era dado ao pai, mas certa parte do dote vinha para a mulher como uma segurança para ela, se bem que não naquele tempo, mas ainda assim vinha. O dote dela, o dote que ia para o pai, também se tornaria dela, porque também era herança dela, né? Mas Labão não, ele tirava tudo que ele podia dos filhos, da filha dele, do genro dele, dos netos dele, ele não estava nem aí para isso não. O negócio dele era ganhar as bênçãos que vinham sobre Jacó, né? O negócio dele era só isso. E ele tratou as suas filhas como estrangeira, por quê? Porque assim como alguém que pega um estrangeiro e compra como escravo e vende como escravo, foi isso que Labão fez com as suas filhas, né? Mesmo assim, a riqueza que Elohim tirou do nosso pai tornou-se nossa e de nossos filhos. Por isso, o que Elohim ordenou a você para fazer, faça. Baruch Hashem, gente. Sabe o que eu vejo aqui nesses versos aqui, ó? Quem falou foi Rahel e Leia.
Isso aqui eu vejo a Techuvá de Rahel. Ela reconhece que a riqueza que o pai delas negou a elas, o Eterno tira dele, né? E dá para ela e os filhos dela. Tanto ela quanto Leia, né? E por causa disso, né? Elas falam que o Eterno ordenou a ele a fazer, que ele faça. Pois faça, meu amor, o que o Eterno lhe ordenou a fazer. Então Yaakov se levantou, como o Eterno disse, né? Levante-se e volte para a terra da onde você nasceu. Yaakov obedeceu, ele se levanta, ele coloca os seus filhos e mulheres montados em camelos, né? E levou todo o seu gado, bem como todas as riquezas acumuladas, o gado que já possuía e adquirido em Padã Arã, a fim de ir até Itzac, seu pai na terra de Canaã. Tendo Lavã saído para tosquiar as ovelhas, olha aí olha aí a provisão, né? Lavã, quando mudava o salário de Yaakov, ele pegava as ovelhas e levava 3 dias de distância para não ter perigo dela cruzar com aquelas lá e nascer aquilo que seria o salário de Yaakov. Mas o salário de Yaakov, quem estava pagando não era Lavã, era o Eterno. Então, ele podia levar a 1 ano de distância, que elas iam continuar nascendo aquilo que seria o salário de Yaakov, né? E por isso ele saiu para tosquiar suas ovelhas, né? E o que acontece, gente, nessa saída aí? O que acontece é que Rahel furtou os ídolos da casa que pertencia a seu pai. E nós veremos o porquê que ela fez isso. Será que foi porque ela adorava esses ídolos, né? Será que era porque ela queria fazer idolatria com esses ídolos, né? Talvez tivesse algo a mais por trás disso daí, né? Então, vamos continuar para a gente ver o que vai acontecer nessa história maravilhosa de Yaakov. E Yaakov sobrepujou Lavã, o Arami, em astúcia. Por quê? Yaakov sabia, gente, que se ele chegasse a Lavã e falasse para ele como ele já havia feito, que iria para o seu pai, Lavã não iria permitir. Jamais iria permitir ele ir. Não permitiria. Sabe por quê? Porque Lavã sabia que se Yaakov saísse, a bênção ia sair. E tudo que Lavã queria era a bênção que acompanhava Yaakov. Então, eu tenho certeza que se Yaakov chegasse a Lavã e dissesse: eu vou para a casa do meu pai com as minhas mulheres e meus filhos, e o que é meu, Lavã não ia permitir e ainda ia colocar vigia para vigiar Yaakov. E se ele saísse, ele ia sair sozinho, do jeito que ele entrou. Eu tenho... Menina, como é que fala? O caráter de Lavã declara isso, que ele faria um negócio desse, né? Que ele faria, se ele é capaz de deixar o próprio genro sem salário, o que ele é capaz de fazer? Assim, e por causa disso, né? Tá aqui, vamos continuar. Yaakov sobrepujou Lavã, o Arani, em astúcia, por não lhe dizer sobre a intenção de debandar. Ou seja, ele continuou ali, mas ele não falou nada, né? E assim ele fugiu com tudo que possuía. Partiu, atravessou o rio Eufrates, né? E seguiu na direção da região montanhosa de Gileade. Só no 3º dia, por quê? Porque Lavã tinha colocado as ovelhas dele 3 dias de distância das ovelhas de Yaakov, para elas não cruzarem. E só no 3º dia
é que Lavan soube que Jacó havia fugido. E aí, Lavan voltou, né? Lavan volta para sua casa. Lavan levou consigo seus parentes e passou os 7 dias seguindo e perseguindo Jacó, alcançando-o na região montanhosa de Gileade. Ou seja, Jacó, ele atravessa o Gileade, o rio Éufrate, e caminha em direção a Gileade, né? E ele para lá, pelo que a gente vê. Por quê? Porque Lavan, ele demoram 3 dias para chegar a Lavan. Lavan demora 3 dias para voltar. E aí pega os seus parentes e já começa a seguir Jacó. E ele alcança Jacó na região montanhosa, né? Depois dos 7 dias. E aí, para lá de para cá, o que é que vai acontecer? Elohim, no entanto, dirigiu-se a Lavan, o arameu, em um sonho. Nessa noite lhe disse: cuidado com o que você disser de bem ou de mal a Jacó. Gente, vocês lembram quando o servo de Abraham foi até Haram para pegar uma esposa para o seu senhor? E aí Lavan, né, ao mandar Ívica, disse: já que foi o Eterno que disse, né, já que isso tudo procede do Eterno, eu não vou falar nem de bem nem de mal. O Eterno guarda isso e usa agora com ele, né? As mesmas palavras. Guarde-se, cuidado com o que você disser de bem ou de mal para Jacó, ou seja, não faça mal a Jacó. Quando Lavan conversou com Jacó, este estava acampado na região montanhosa. Por isso, Lavan e seus parentes acamparam na região montanhosa de Gileade. Lavan disse a Jacó: o que você deseja ao enganar-me e levar embora as minhas filhas como se elas fossem escravas durante uma guerra? Até parece que o próprio Lavan não tratou as filhas dele desse modo, vendendo-as como elas mesmas falaram, né? E a gente leu há não muito tempo atrás. Ele mesmo fez isso com as suas filhas. Então, para que ele está reclamando, né? E aí, o que ele continua falando? Será que ele está mesmo triste porque ele saiu com as suas filhas sem se despedir, né? Por que você fugiu em segredo e enganou-me sem dizer nada? Eu teria enviado com alegria e cânticos e com música de pandeiro e lira. Lavan, você nem me permitiu dar um beijo de despedida em meus filhos e filhas? Que coisa estúpida. Agora ele ama as filhas dele e os netos, né? Antes ele não queria nem dar o salário para eles serem sustentados, né? Serem sustentados. Então agora ele ama as filhas e não os gados, né? O pagamento de Jacó. E gente, se não fosse Jacó, se não fosse o Eterno, Jacó estava numa situação bem feia, né? Porque tava tipo assim, se ele correr, o bicho pega, que era o irmão dele, né? Sabe? E se ele ficar, o bicho come, que é o sogro dele, Jacó, estava praticamente sem saída. Se não é o Eterno na vida dele, né? Se não é o Eterno com a sua mão forte protegendo ele, porque foi o Eterno, olha só. Ele escapou do sogro dele por causa disso aqui, ó. Tem o poder de fazer mal a você? Tem nada, Lavan. O Eterno não te deu esse poder, não. Mas o Elohim de seu pai falou comigo na noite passada e disse: cuidado com o que você disser para Jacó, ou de bem ou de mal, como está ilustrado aqui nessa figura aqui atrás, né? Esse
Esse Lavã, menina, vou te contar. Contudo, já que você queria partir por sentir saudade da sua casa, da casa do seu pai, por que você roubou meus deuses? Novidade para Yaakov. Yaakov respondeu a Lavã. E Yaakov vai responder a Lavã em conformidade à pergunta dele, na ordem, né? Tive medo e pensei, se você levar suas filhas de mim por meio da força, era isso que Yaakov tinha certeza, porque agora ele conhecia o sogro, né? Ele conhecia o que o sogro era capaz de fazer. Contudo, se você encontrar seus deuses com alguém, essa pessoa não ficará viva. Infelizmente, isso aconteceu, né, gente? Assim como o Eterno disse aos nossos pais lá no Éden, se você comer da fruta, você vai morrer, de morte morrerá. E Yaakov fala que essa pessoa não ficará viva. Rahel, que foi quem roubou, e Yaakov não sabia disso, né? Ela ficou viva por um tempo, mas logo ela morreu. Assim como os nossos pais lá no Éden, né? Depois que eles comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal, eles continuaram com vida, mas morreram, né? Portanto, com os seus parentes como testemunhas, se você encontrar algo que tenho e que pertence a você, pegue-o de volta. Yaakov não sabia que Rahel os havia roubado. Lavã entrou na tenda de Yaakov e a seguir na tenda de Lea e nas tendas de suas escravas, mas ele não encontrou. Saiu da tenda de Leia e entrou na tenda de Rahel. Rahel estava com os deuses da casa, colocou-os no selim do camelo e sentou-se sobre ele. Lavã examinou a tenda toda, mas não os encontrou. Por quê? Ela disse ao seu pai, por favor, não se ire por não me levantar em sua presença. Estou nos meus dias, nos dias do meu período. Ó, gente, mais uma prova, né, de que os mandamentos do Eterno já tinham naquela época, né? Poderiam não ter outorgados, mas olha aqui, ó, ela estava no seu estado de impureza. Por quê? Porque ela estava no seu período menstrual. Por isso, ela diz que ela não se levantaria na presença do pai dele. Por quê? Do pai dela. Por quê? Porque ela estava impura, para não torná-lo impuro. Então, ele procurou, mas não conseguiu achar os deuses da sua casa. Por quê? Porque ela estava sentada em cima desses deuses, né? Então, Yaakov virou-se e começou a discutir com Lavã. O que eu fiz de errado? Ele perguntou. O que eu fiz para você me perseguir assim? Coitado de Yaakov, ele não sabia, né, gente? Ele não sabia. E na boa, quem não se iraria com uma situação dessa, né? Yaakov agora ele começa a conhecer o sogro como verdadeiramente ele é e ele solta os cachorros em cima do seu sogro, né? Solta os cachorros, ele chutou o pau da barraca agora, Yaakov. Você mexeu em todas as minhas coisas, mas achou os deuses da sua casa? Coloque-os aqui diante de mim, de seus parentes e dos meus parentes, né? Para que eles julguem entre nós dois. Bora, Lavã! Estive com você nesses 20 anos. 20 anos servindo Lavã. Suas ovelhas e cabras não abortaram as crias. E eu não comi os machos de seu rebanho. Olha como é que eu vou falar? Olha o quanto Lavã era ruim com Isaac, com Yaakov. Agora imagina, gente, qual era a provisão que vinha para casa de Yaakov, né? Se ele trabalhava durante 7 anos, né? Porque os outros 6 anos ele teve o salário mudado 10 vezes, mas teve.
Então, qual era a provisão que vinha para Iacov e a sua família, né? Naquela época, tendo um sogro desse. Não é à toa que as filhas dele não casaram antes, como a gente falou. Vamos lá. Vamos continuar, que é tão gostoso, né? Se um animal do rebanho fosse devorado por um animal selvagem, eu tinha de trazer a carcaça para você e arcar com prejuízo. A lei daquela época era, se um animal do rebanho se perdesse por causa de um animal selvagem, né? E o pastor, ele mostrasse isso, que isso foi verdade, então ele não pagaria. Mas Iacov, mesmo levando a carcaça lá para o sogro dele, ele ainda arcava com a consciência, né? Você exigia que eu recompensasse por todo o animal roubado de dia ou de noite. Isso significa que Iacov nem sequer dormia. Olha só. Eis o que acontecia comigo durante o dia. A sede me consumia e à noite o frio e o sono fugia dos meus olhos, porque ele tinha que estar com os olhos no rebanho de Lavã, porque senão ele ia apagar, né? Olha só, nesses 20 anos de permanência na sua casa, eu servi durante 14 anos por suas 2 filhas e 6 anos pelo rebanho, e você alterou meu salário 10 vezes. Gente, vocês estão vendo tudo que Iacov passou? Mas vocês lembram da promessa do Eterno? Aliás, vocês lembram do voto que ele fez ao Eterno no início? E vocês também lembram do sonho que Iacov contou a Rahel e Lea, mostrando a ele que o Eterno havia dado o que ele pedira naquele voto? Lembra? Mas vocês estão vendo o que Iacov passou para ter esse voto cumprido na sua vida? Muita gente acha que fazer um voto com o Eterno é fazer o voto, deitar numa rede e fica lá só esperando cair lá do céu, como a chuva, né? Ele acha que ele fazendo um voto com o Eterno, pronto, agora ele lavou a mão, ele não precisa mais fazer nada para aquilo acontecer. O Eterno tem que agir de todas as formas para aquilo acontecer, porque senão ele não cumpriu o voto. Mas veja tudo o que Iacov passou para que o voto que ele fez com o Eterno fosse cumprido. Mas as pessoas de hoje são como pais que mimam seus filhos e, ao invés de ensinar os seus filhos, eles fazem máquinas de filhos mimados. E aí o ser humano chega diante do Eterno para fazer um voto, achando que o Eterno é como esse tipo de pai, que apenas mima o seu filho, dando para ele, na mão dele, tudo aquilo que ele quer, que ele necessita, que ele pede, que ele deseja e que ele sonha, entendeu? Mas o Eterno não é assim. O Eterno é um pai que ensina o filho a ser homem, que ensina o ser humano a ser bom. O Eterno é o pai que ensina ao filho a não ser preguiçoso. Ele deu tudo nada. Ele deu muito mais do que o nosso pai Iacov pediu naquele voto. Mas Iacov penou bastante para obter aquilo que ele gostaria de ter e de que ele fez um voto para que isso acontecesse, né? É tipo um rei que sai para uma guerra e ele faz um voto com o Eterno para ganhar aquela guerra. Agora eu te pergunto, esse homem, para ganhar aquela guerra, ele vai ter que lutar ou não? Será que o Eterno vai... Até faz, né? Até faz, ele faz, com certeza ele faz. Mas aquele homem vai ter que lutar ou não? Gideão, com os 300, ele lutou ou não? Ele foi, estava lá no campo de batalha, né? Yehoshua,
no muro de Jericó? Ele estava lá rodeando, fazendo o que o Eterno pediu, né? Para você vencer uma guerra, você tem que lutar, por mais que essa guerra seja ganhada com milagre, com o mover do Eterno, com interferência do Eterno. Um voto para ser cumprido na nossa vida, para ser dado a nós. Ele é dado e abençoado pelo Eterno, como nós pedimos, mas nós temos que levantar o nosso traseiro, desculpa a palavra, da nossa cadeira e buscar. E lutar por aquilo que nós pedimos ao Eterno. Porque o Eterno, ele não cria filho mimado, que dá tudo na mão dele. Jacó é testemunha disso. Olha o quanto ele sofreu. Olha o quanto ele sofreu. Né, gente? Olha o quanto o nosso pai sofreu. E o Eterno não faz isso por maldade. Ele faz isso porque o ser humano necessita dessas coisas. É igual eu falo pro meu esposo, porque o meu esposo, o nosso filho, Bione Victor, ele é filho único. E do meu esposo, e ele faz... o Bione Victor faz ele de gato e sapato, gente. Aí eu digo para ele, meu amor, isso não é sinal de amor. Você tem que ensinar o nosso filho a ser forte, a ser corajoso, a batalhar, a lutar, a conquistar. Aí ele diz, mas eu tenho que dar para ele aquilo que ele pede. Eu disse, não, você tem que ensinar a ele aquilo que ele aquilo que ele quer ter, a conquistar aquilo que ele quer ter. E o Eterno é assim, ele ensina, ele não faz isso por maldade. Quando você ensina o seu filho a conquistar aquilo que ele quer ter, você não está fazendo maldade com o seu filho, você está fazendo o seu filho ser um ser humano e não uma pessoa mimada, que acha que tudo tem que cair na sua mão e tudo tem que ser do jeito que ela quiser, na hora que ela quiser, do jeito que ela quer, né? Se o Elohim, ele continua falando para o seu sogro, se o Elohim de meu pai, o Elohim de Abraão, aquele a quem Isaac teme, não tivesse do meu lado, ele sabia que o Eterno estava do lado dele, porque lá no Sinai o Eterno disse para ele, lá em Bamacon, o Eterno disse para ele, eu estarei do teu lado, eu estarei com você, né? Se o Eterno não tivesse do meu lado, com certeza você já me teria... Olha aí ó, o que eu falei. Com certeza você já me teria mandado embora sem nada. Menina, Jacó conhecia o seu sogro nesse momento, né? Ele já... Lavan já não enganava mais Jacó. Jacó aqui tá chutando o pau da barraca, mano. Soltando os cachorros. Elohim viu quão angustiado fiquei e quão duro eu trabalhei, e na noite passada ele me julgou favoravelmente. Lavan respondeu a Jacó, as filhas são minhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. Tá vendo como Jacó estava certo? Em pensar que ele ia mandar, poderia até mandar ele embora, mas ia mandar ele embora sem nada, né? Sem nada. Isso é Lavan, gente. Mas o que eu posso fazer hoje com essas minhas filhas ou com os meus netos que elas geraram? Tudo meu, tudo meu. O que ele pode fazer hoje? Nada, por quê? Porque o Eterno pediu ele de fazer alguma coisa. Por isso, agora venha. Façamos uma aliança. Eu e você. Mas será que Lavan quer fazer essa aliança para viver em paz com Jacó? Minha filha, meu filho. Lavan é uma raposa velha, né? Tem algo por trás disso. Nós vamos ver. E que ela permaneça como um testemunho entre mim e você. Jacó pegou uma pedra e colocou-a em posição vertical, como ele fez lá no Bamacon, como uma coluna,
Então Yaakov disse a seus parentes: juntem algumas pedras. E eles pegaram pedras, fizeram com elas uma pilha e uma refeição ali, junto à pilha de pedras. Ou seja, eles estavam fazendo, né, a aliança. Lavan chamou a pilha, né? Igar Shahaduta, pilha do testemunho em aramaico. Ou seja, ele falava aramaico. Ao passo que Yaakov chamou-a Gal-Ed, pilha do testemunho em hebraico. Seria a pilha de testemunho, assim como ele erigiu aquela coluna, né? Lá quando ele teve o sonho com o Eterno como testemunha entre a aliança dele e o Eterno, né? Agora ele está levantando essa pilha como testemunho entre ele e o seu sogro. Lavan disse: esta pilha testemunha entre mim e você hoje. Esse é o motivo de ser chamada de Gal-Ed. E também Ha-Mitzpah, a torre de vigia. Por quê, gente? Essa torre tem que vigiar Yaakov. Pois ele disse que Adonai vigie entre mim e você quando nos separarmos um do outro. Se você causar sofrimento às minhas filhas, ou se você tomar mulheres além das minhas filhas, então, mesmo que ninguém esteja conosco, ainda assim, Elohim é testemunha entre mim e você. Isso aqui parece ou não parece aquilo que a gente leu ontem, né? Aquelas leis dos lugares. Lavan também disse a Yaakov: eis esta pilha, e eis esta coluna que levantei entre mim e você. Que esta pilha seja um testemunho e que a coluna seja uma testemunha de que não ultrapassarei esta pilha na sua direção, nem você ultrapassará esta pilha e a coluna na minha direção para fazer o mal. Vocês sabem, gente, por que o Lavan tá fazendo isso daqui? Bom, pena que eu não achei, né? Eu até tenho esse material, mas eu não achei. E devido ao tempo que foi muito pouco para mim essa semana, eu não consegui achar e ter mais tempo para procurar e trazer aqui para vocês. Mas eu posso falar a vocês o que eu sei. Por que Lavan ele tá fazendo tudo isso? Vocês estão vendo essas imagens aqui? Isso daqui eram os deuses familiares, né? Geralmente eles eram pequenos, né? 1 palmo e meio, 2 palmos, era pequeno, até mais pequeno. Tem uns que eram desse tamanho assim. E esses deuses, o que acontecia? Esses deuses, eles eram oco. Por isso tem a expressão, né, tem o ditado santo de pau oco, que o povo fala santo do pau oco, mas na verdade é santo de pau oco. Por quê? Da onde veio essa expressão? Veio disso daqui, ó. Veio disso daqui. Esses deuses, eles eram oco. Eles eram feitos geralmente de madeira ou de barro, né? Até mesmo de pedra. E aí ele aqui na base aqui, ó, ele era oco, ele tinha um buraco. E dentro desses deuses, eles colocavam a escritura da sua propriedade. Lembra que o nosso pai Abraham, ele adquiriu a escritura da caverna, né, do casal, e era aqui nesses deuses, nessas imagens, que esses povos tinham o costume de guardar as escrituras das suas terras. O que Lavan está fazendo aqui? Já que ele não achou os seus deuses, vocês acham mesmo que esse cuidado todo com esses deuses é só por causa disso? Meu amigo, Lavan é uma raposa velha, né? O cuidado dele é as escrituras que estavam dentro desses deuses. É por isso que ele faz essa aliança com Yaakov, para que Yaakov não passe de volta para lá para fazer o mal. Ou seja,
pegar as escrituras de dentro dos deuses e ir lá tomar as terras dele, né? Jacó é uma raposa velha, meu amigo. Ele sabe o que ele faz. Então, por causa disso, ele faz essa aliança com Jacó para se proteger, sabendo que a palavra do ser humano naquela época valia muito mais do que 1000 escrituras, do que todas as escrituras. Ele sabia que Jacó tinha... Ai, Senhor. Yaakov, não achei a palavra. Yaakov não era mau o suficiente para pegar essa escritura dos deuses que ele não achou, mas que estava com Rahel, né? E foi por isso que Rahel pegou. Por quê? Porque o que Rahel pensou? O meu pai tirou tudo que era nosso. Então eu vou lá. Tá pensando que ela não sabia que a escritura estava lá dentro? Ela foi lá e roubou os deuses. Por quê? Ela estava roubando, achando e dizendo que ela estava garantindo a herança dela, né? Ela levou os deuses, por quê? Porque a escritura estava dentro deles. Por isso ela foi lá pegar, né? Muitos acham que é porque ela queria a idolatria, mas Rahel, ela já conhecia o Eterno. Ela já conhecia o Todo-Poderoso. Então, o que ela estava fazendo? Roubando, na verdade, a escritura que estava dentro dos deuses, né? Fazendo com as próprias mãos justiça, digamos assim, né? Não, digamos que ela não estivesse contente, né, com aquilo que o Eterno já havia dado para eles. Vingança, né? Rahel, ela sempre foi vingativa. E por mais que a gente mude, às vezes a gente ainda cai, né? Então, Lavan, que não era besta nem nada, ele estava garantindo com que Yaakov não passasse para ele de volta e tomasse o que era seu. Que ele não é besta nem nada. Que Elohim de Abraão e também o Deus de Nahor, o Deus deles, né? O Deus de seu pai, julgue entre nós. E Yaakov, porém, jurou por aquele que seu pai Isaac temia. Yaakov jurou apenas pelo Eterno. Quando Lavan jura pelo Deus de Nahor, que é seu pai, né? Yaakov ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou os parentes para a refeição. Eles se alimentaram e passaram a noite toda sobre a montanha. Então, Yaakov, ele está feliz. Tudo que ele queria era isso, sair em paz, né? Agora ele sabe que se ele ficar, o bicho não come. O Eterno, ele o livrou, né? O Eterno está com ele, o Eterno livra ele, o Eterno abençoa ele. Então, ele está contente, ele oferece um sacrifício, né? E chama toda a família para participar. E eles se alimentam e passam a noite ali na montanha, com alegria, porque Yaakov vê, né? Mais um livramento do Eterno na sua vida. Mais uma certeza de que o Eterno é todo poderoso e cumpre aquilo que ele promete. De manhã bem cedo, Lavan levantou-se e, como está aqui nessa imagem, né? Ele beijou seus filhos, netos, né? E filhas e abençoou-os. Então Lavan partiu e voltou para sua casa. O Eterno dá um grande livramento a Yaakov. Esse é o primeiro livramento na sua volta, né? O Eterno não livrou Yaakov apenas da mão do seu irmão Esaú, né? Esav. Que eu acho que é na próxima porção que nós veremos isso. Se o Eterno permitir, nos convida. Mas o primeiro livramento que ele dá é da mão do seu próprio sogro, né? Que Yaakov tinha certeza que Lavan o mandaria sem nada. Quando Yaakov chuta o pau da barraca, ele fala isso, né? Que Lavan o mandaria sem nada. E
ele astuciosamente, ele foge do seu sogro e o Eterno intervém, dando aquilo a Labão que ele já tinha plantado. Fez ele colher o que ele tinha plantado lá atrás, quando o servo foi buscar sua irmã. Não faça nada a ele, nem de bem nem de mal, meu queridinho, que eu tô aqui. Então, esse é o primeiro livramento de Jacó e de sua família, né? Porque Labão, ele não se importava com suas filhas, ele vendeu elas como escravas e elas sabem disso. Ele não se importava com seus netos porque nem sequer a comida para eles, né? A provisão para eles ele queria dar. Mas o Eterno intervém e livra Jacó. Jacó continuou o seu caminho. Agora Jacó continua o seu caminho para quê? Para a terra onde ele nasceu. Para o sonho do Eterno. E aí, quando ele continua o seu caminho, o que acontece? Ao sonho do Eterno, em direção ao sonho do Eterno, e os anjos de Elohim o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Elohim, e chamou aquele lugar Mahanaim, 2 acampamentos. Por que 2 acampamentos? Porque tinha o acampamento dos anjos e o acampamento de Jacó, né? Agora Jacó está em direção ao sonho do Eterno. Agora Jacó está em direção àquilo que o Eterno havia lhe prometido, com aquilo que o Eterno lhe prometeu. Porque quando ele sai da sua terra e vai para Haram, o Eterno promete estar com ele. O Eterno promete que estaria com ele. E ele faz um voto ao Eterno. E o Eterno cumpre esse voto. O Eterno dá esse voto, né? O Eterno realiza esse desejo de Jacó muito além daquilo que ele pediu ao Eterno. Ele pediu o quê? Roupa e comida. E o Eterno dá uma família, dá roupa, comida, né? E gado, e riqueza, e servos, e camelos, e toda a riqueza. Mas, para tudo isso acontecer, Jacó teve que lutar por tudo isso. A partir daí, Jacó, ele começa a aprender que bênção não se rouba. Bênção não se engana para ter. Bênção se luta para ter. E é nesse contexto que nós entraremos na próxima porção. Nosso pai Jacó aprendeu a lição. E ele vai exercer o aprendizado já nas próximas porções. E esse, gente, foi o nosso maravilhoso Shabat, que enche o nosso coração de alegria, que nos enche de força para mais uma semana, que nos enche de coragem para permanecer lutando por aquilo que nós desejamos diante do Eterno. O Eterno promete, mas ele não faz filhos mimados. Ele ensina a pescar, ele não dá o peixe assado, não. Ele ensina a pescar. Ele não cria filho mimado. Ele ensina o filho a lutar por aquilo que ele deseja, por aquilo que ele quer. Às vezes nós achamos que as coisas são árduas, mas eu não vi em momento nenhum o nosso pai Jacó reclamando por tudo que ele passou. Tudo que ele queria era provisão para sua família, né? Mas ele não estava recebendo isso. E a única reclamação de Jacó era isso, que ele não tinha o sustento para sua família. E não o fato de ele ter que lutar por aquilo que ele desejava, pela promessa, pelo voto que ele fez com o Eterno. O Eterno não faz filhos mimados. Ele ensina os seus filhos a ser fortes. E nós temos que aprender isso. E nós temos que ter isso na nossa mente para começar a nossa semana cheios de força. E é isso que de todo o meu coração
eu desejo a você. Não somente a você, mas para mim também. Porque eu nunca tinha pensado nisso antes. Eu vim pensar nisso agora, aqui, junto com vocês. Porque é sentando aqui que eu aprendo mais. Muito mais do que o que eu consigo passar para vocês. Porque eu não tenho essa capacidade de professor. Mas eu louvo o Eterno por essa oportunidade. E agradeço a vocês por estar aqui conosco. Muito obrigada pela companhia de vocês. E eu desejo a todos vocês uma semana cheia de força para lutar pela sua bênção. Então, vamos lá recitar a bênção, né? E daqui a pouco vem o nosso Garganta de Aço, o Sabiá da Techuvá, né? Vamos lá. Que o Eterno o abençoe e o guarde. Recite junto comigo. Recite para a sua família, recite para os seus filhos, recite para os seus vizinhos, recite para a sua cidade, recite para o seu país, recite para Israel. Recite para Israel. Ore pela paz de Israel. Ore pela paz do nosso povo. Vamos lá, juntos, todos nós. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha muita misericórdia de ti. Que o Eterno, Adonai, levante o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria, felicidade que vem do Eterno. E eu acrescento força para lutar por aquilo que você deseja. Beshem Yeshua HaMashiach, pelos méritos dele, nós pedimos ao Eterno essas bênçãos na vida da nossa família, na nossa cidade, no nosso país e em Israel. Que o Eterno venha abençoar todos vocês. Muito obrigado de todo o meu coração. E eu digo a vocês que nós nos veremos outra vez quando a nuvem parar, se o Eterno me permitiu com vida. Um beijão a todos vocês. Vamos lá, Garganta de Aço, fecha com chave de ouro, meu filho. Baruch Hashem, Shavuatov, Lekulam.
הללוקה, הללו כלבל קודשו, הללו בירכיה עוזו, הללו בעקבותיו, הללו כרוד וגלו, הללו בתיק השופר, הללו במנה ורינו, הללו בתוף ומחול, הללו במיני ועוגה, הללו בצלצל שמע, הללו בצלצל תרועה, כל השלמתה לקה, אוי הללוקה. הללוקה, הללו כלבל קודשו, הללו בירכיה עוזו, הללו בעקבותיו, הללו כרוד וגלו, הללו בתיק השופר, הללו במנה ורינו, הללו בתוף ומחול, הללו במיני ועוגה, הללו בצלצל שמע, הללו בצלצל תרועה, אוי כל השלמתה לכאן, אוי הללוקה, הללו בצלצל שמע, הללו בצלצל תרועה, אוי כל השלמתה לכאן, אוי הללוקה. ערב של שושנים נצאנה אל הבוסתן, מור ושמים ולבונה לרגלך מבטה. מההתחלה. ערב של שושנים נצאנה אל הבוסתן, מור ושמים הבנות בלילה. הבה אלחש לך שיר בלד, זמר של אהבה. לילה יורד לאט, ורוח שושן נושבה. הבה אלחש לך שיר בלד, זמר של אהבה. שחר הומה יונה, ראשך מערב ללי, החל הבוקר שושנה, הכתפנו לי. לילה
זמר של אהבה, זמר של אהבה, זמר של אהבה.